A gente está aqui nesta manhã de Bom Dia Espírito Santo para buscarmos mais de Deus, para aprendermos mais de Deus, para buscarmos mais a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Nós, como pessoas que buscamos a Deus, nós não podemos cansar de buscar a presença do Senhor. Nós não podemos pensar de uma forma que eu já sei, pensar de uma forma eu já sei o suficiente sobre Deus, eu já sei o suficiente sobre Jesus, eu já sei o suficiente sobre a palavra de Deus. Nós não podemos ter este pensar, porque a cada dia, a cada instante, nós aprendemos mais e mais e mais de Deus. Aprendemos mais e mais do Senhor. Muitas pessoas têm desistido de buscar a Deus, outras pessoas têm desistido de cultuar, outras pessoas têm desistido de buscar o Espírito Santo de Deus, porque ele acha que já sabe o suficiente. Ele acha que o que ele aprendeu já é o suficiente para a caminhada com Deus. E é aí onde muitas pessoas têm se frustrado na caminhada com Cristo. Aí é onde muitas pessoas têm se frustrado e têm deixado até mesmo de congregar, têm deixado até mesmo de buscar a Deus. Uma reunião como essa de hoje, Bom Dia Espírito Santo, é uma reunião onde nós vamos estar nos enchendo de Deus e nos enchendo do Espírito Santo. Tem muitas pessoas querendo ser cheio de cura, tem muitas pessoas querendo ser cheio de milagres, tem muitas pessoas querendo ser cheio de libertação, mas tem poucas pessoas querendo ser cheio do Espírito Santo. Tem poucas pessoas querendo ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para os amados irmãos nesta manhã: milagre é bom, bênção é bom, libertação é bom, mas melhor ainda é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Melhor ainda é você buscar para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, vai vir problema, vai vir dificuldade, vai vir situações difíceis e obstáculo na caminhada. Mas você não vai desistir, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você não está olhando para as coisas de uma forma natural, mas você está olhando de uma forma espiritual. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você vai olhar para as coisas de uma forma espiritual. E quando você olha na caminhada de forma espiritual, de forma nenhuma você vai se desviar e nem enfraquecer na fé, porque você não está olhando de forma material, mas você está olhando de forma espiritual. E entenda uma coisa: para você, para nós enxergarmos espiritualmente, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Para você enxergar as coisas espirituais, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quem te sustenta e quem me sustenta na presença de Deus não são as coisas naturais, mas são as coisas espirituais da parte de Deus. É que nos sustenta na presença do Senhor. Tem muitas pessoas desistindo do chamado, tem muitas pessoas desistindo do propósito, desistindo do chamado de Deus, porque está olhando para as coisas naturais. Muitas pessoas estão desistindo de pregar, desistindo de louvar, desistindo de ser obreiro, de ser missionário, de ser pastor, de ser bispo, entregando cargos, porque estão olhando para as coisas naturais, não estão olhando para as coisas espirituais. E quando você olha com os olhos espirituais, você vai ver quão grandes coisas Deus já tem feito na sua vida e quão grandes coisas Ele ainda vai fazer. Então, por isso que nós precisamos ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se nós fosse olhar para as coisas naturais, a gente não estaria aqui nesta manhã.
Se eu fosse olhar para coisas naturais, eu não estaria aqui ministrando a palavra de Deus. Se eu fosse olhar para coisas naturais, eu não estaria aqui trazendo a palavra do Senhor. E nem você estaria aqui para ouvir. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos olhando para as coisas espirituais. Estamos olhando com um olhar espiritual. Tem muitas pessoas que pedem a Deus: Senhor, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. É natural para que eu possa enxergar alguma coisa. Mas na realidade o que nós precisamos dizer para Deus é: Senhor, abra a minha visão espiritual, porque eu preciso ver coisas espirituais, coisas que vêm da parte do Senhor, coisas que vêm da parte de Deus. Porque o que vai nos sustentar na caminhada para com Deus, amados, não é as coisas que vêm do natural, mas é as coisas que vêm do espiritual. Não é as coisas que vêm de baixo, mas é as coisas que vêm do alto. Não é as coisas que acontecem aqui embaixo, mas é as coisas que acontecem aqui embaixo em nossas vidas, mas que vêm de lá de cima, que vêm de Deus. Isso sim vai nos sustentar, isso sim vai nos fortalecer no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Isso não estava programado não. Se fosse para parar aqui, já tinha parado. Isso não estava programado não. Aqui foi Espírito Santo de Deus, amém? Queridos, eu preciso que um obreiro troque aqui essa água para mim, porque está muito gelada. Você coloca aí para mim, é 90% natural e 10% fria. Queridos, nós estamos iniciando uma campanha hoje. Eu tenho a marca da promessa. Alguém tem a marca da promessa aí? Glória a Deus. Aleluias. Eu tenho a marca da promessa. Você que trouxe a Bíblia aí, abra comigo em Efésios. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo 4, verso de número 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração nesta manhã. Efésios capítulo 4, verso 17. Queridos, a Bíblia vai dizer assim, ó. Efésios 4, verso 17. A Bíblia vai dizer assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivemos mais como os gentis, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensível, eles se entregam à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompem segundo desejos enganadores. Se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Só até aí no nome de Jesus. Queridos, nós vamos meditar aqui versículo por versículo, até onde o Espírito Santo de Deus permitir nesta manhã. A campanha é a marca da promessa. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma marca em nossas vidas.
O Espírito Santo de Deus, ela é uma marca da promessa de Deus em nossas vidas. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem a marca da promessa. Se você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você tem a marca da promessa. Nesse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas aos crentes de Éfeso, ele escreve esse texto, ele escreve essa carta. E você vê que no versículo 17 ele vai dizer: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivemos mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não podemos andar segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Paulo, ele escreve aos crentes de Éfeso dizendo assim: você não pode mais viver e nem andar segundo as suas vontades, mas sim segundo a vontade de Deus. Tem um versículo que diz que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em mim. Tem muitas pessoas que entregou a vida a Jesus, mas não quer renunciar às suas vontades. Tem muitas pessoas que dizem: não, hoje eu sou uma pessoa que entreguei a minha vida a Jesus, estou indo para a igreja, estou congregando, estou buscando a Deus. Mas poucas pessoas têm vivido e têm tido uma vida de renúncia. Renúncia das suas vontades, renúncia dos seus desejos, das suas vontades próprias. Como eu falei, falei aqui no início, se nós olhar para as coisas naturais, nós não vamos viver renúncia. Se você olhar para as coisas naturais, nenhum de nós vamos viver renúncia. Mas quando olhamos para as coisas espirituais, nós vamos renunciar aquilo que é natural, que não agrada a Deus. Vamos renunciar aquilo que é natural, mas que não agrade a Deus, que não agrade ao Senhor. E Paulo, ele está dizendo aos crentes de Éfeso, ele está dizendo: não vive mais as suas vontades, mas agora você vai viver a vontade de Deus. E para nós vivermos a vontade de Deus, todo dia nós temos que renunciar às nossas vontades e os nossos desejos compulsivos de pecar, pecaminosos. Desejos compulsivos de coisas que não agradam a Deus. Não é que você vai entregar a sua vida a Jesus, que esse desejo compulsivos de coisas que não agrade a Deus vai morrer dentro de você. Ele não vai morrer, mas você vai ter que renunciar para viver a vontade de Deus. Renunciar esses desejos. E muitas pessoas têm levado a vida cristã, muitas pessoas têm levado a vida cristã de uma forma natural. De uma forma natural. É aí aonde muitos têm desistido. Têm desistido do chamado, como eu falei aqui no início. Têm desistido do propósito. Tem pessoas que têm um chamado forte de Deus e ele tem desistido porque ele acha que as coisas é natural. E não é assim. Na nossa caminhada para com Deus, nós temos que olhar para as coisas espirituais. Nós temos que olhar: pastor, como assim as coisas espirituais? As coisas espirituais eu vou trazer à sua memória e você vai lembrar quais são as coisas espirituais. Naquele momento que você entregou a vida a Jesus, primeiro momento que você entregou sua vida a Jesus, primeiro momento que você veio à igreja, primeiro momento que você teve um chamado para ser obreiro,
Primeiro momento que você teve o chamado para participar de um certo departamento da igreja, e você pegou ali com fé, você agarrou aquele chamado com fé, você agarrou aquilo ali com a fé que você diz assim: pastor, foi de uma forma que eu vi as coisas de Deus espirituais acontecendo sobre a minha vida, eu via a unção de Deus sendo derramada sobre a minha vida. Você sabe por que isso acontecia? E talvez você diz, não acontece mais hoje, porque naquele momento você olhou para Deus e você olhou para a sua vida de uma forma espiritual. Naquele momento você olhou de uma forma espiritual, e quando você olhou de uma forma espiritual, você viu algo de Deus acontecendo sobre a sua vida. Você viu a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. E hoje você diz: hoje eu já não vejo mais, eu já não sinto mais. Mas por quê? Porque hoje você olha, talvez você hoje está olhando de uma forma natural. E quando você olha de uma forma natural, tudo se torna natural sobre a sua vida. Nada mais vai impactar. Quando você olha de uma forma natural, nada mais de Deus vai impactar sobre a sua vida. A palavra de Deus já não é mais um impacto sobre a sua vida. Aquela unção de Deus já não é mais um impacto sobre a sua vida. Porque você agora já está olhando de uma forma natural. Por isso que no início eu falei aqui, nós temos que buscar mais e mais e mais e mais de Deus. Aprender mais e mais e mais de Deus. Nós não podemos cansar e dizer: não, eu já cansei de aprender de Deus, já cansei de buscar a Deus, já cansei de participar do Bom Dia Espírito Santo, já não participo mais do Bom Dia Espírito Santo, porque você já está vivendo o natural. Tanto faz como tanto fez. Tanto faz participar do Bom Dia Espírito Santo como não participar. Não vai surtir efeito nenhum sobre a sua vida, porque agora você já está olhando de uma forma natural. Mas quando você olha de uma forma espiritual, quando você participa, quando você busca, você olha de uma forma espiritual, você sente o impacto de Deus sobre a sua vida. Você sente o impacto de Deus sobre a sua vida, você sente o impacto da palavra de Deus sobre a sua vida. Por isso que muitas pessoas têm deixado de congregar, porque as coisas já estão natural, tanto faz como tanto fez. Se eu fui, amém. Se eu não fui, amém também, mas não é assim. No mundo que nós vivemos e no mundo espiritual, que nós queremos viver na presença de Deus, nós temos que permanecer buscando e aprendendo mais do Senhor. Buscando e aprendendo mais. E Paulo, ele diz aos irmãos aqui de Éfeso, ele diz: isto portanto digo, e no Senhor testifico, não viveis mais como os gentios. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu não posso viver mais como eu vivia antes. Eu só não sou mais do que ninguém. Eu não sou mais do que fulano porque eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não sou mais do que A e B porque eu entreguei, porque hoje eu sou uma pessoa cristã. Não sou mais. Mas agora eu vivo diferenciado, porque eu sirvo a Jesus. Somos diferente, não somos mais, mas nós somos diferente. Diferente na maneira de buscar a Deus, diferente na maneira de servir, diferente na maneira de andar, diferente na maneira de vestir, diferente na maneira de falar. Somos diferentes, porque agora nós entregamos a nossa vida a Jesus. Não vivemos mais como vivia antes. Entenda isso aqui. Tem muitas pessoas querendo associar o antes com o agora. Tem muitas pessoas querendo viver uma vida na presença de Deus, querendo associar o antes com o agora. Querendo associar a vida de antes de entregar Jesus com a vida de agora como servo de Jesus, como servo de Deus. E Paulo, ele está dizendo aqui de uma forma claríssima. Ele diz:
Não viveis como os gentis, que viviam em quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se antes eu pensava de uma forma, hoje eu penso totalmente diferente. Se antes eu vivia de uma forma, hoje eu vivo totalmente diferente. Porque hoje eu sou uma pessoa que sirvo a Deus, que sirvo a Jesus. E lá no final dessa ministração, você vai entender o porquê que nós temos que ser diferente, como pessoas que servem a Deus. Então Paulo está dizendo, você não pode viver mais como você vivia antes. Vocês agora vão viver diferente, de uma forma diferente, porque agora vocês servem a Jesus, agora vocês servem a Cristo. E hoje, amados, aqui Paulo escreveu para os irmãos de Éfeso. E hoje, pastor, e hoje Deus fala comigo, Deus fala com você. Hoje Deus fala com cada um de nós. Hoje Deus fala com cada um de nós como vivermos na presença dele, Deus. Como vivermos na presença do Senhor. No verso 18 ele diz, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concedeu. Tem muitas pessoas tendo o entendimento contrário à palavra de Deus. Tem muitas pessoas tendo um entendimento contrário ao ensinamento da palavra de Deus. Tem muitas pessoas querendo viver e vivenciar algo contrário ao ensinamento de Cristo. E ainda diz assim, eu estou certo, o que eu estou fazendo é certo, eu estou certo, isso aqui não é errado. Mas quando você vai para as Escrituras, para a palavra de Deus, está contra os princípios e os ensinamentos de Jesus. Porque ele está com um pensamento obscuro. Ele está com um pensamento contrário à palavra de Deus. Ele está com um pensamento contrário ao ensinamento de Cristo. Falando em outras palavras, querendo distorcer a palavra de Deus. Distorcer o que é certo para o que é errado. E achando que é certo. Por isso que nós, como cristãos, como pessoas que dizem assim, que tomou a decisão de dizer, eu quero servir a Jesus, eu quero ter uma vida mudada. Nós precisamos entender e vivenciar os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos da palavra de Deus. E Paulo, ele está dizendo aqui, com esses pensamentos obscuros, contra o quê? Separado de quê? Da vida que Deus concede, amados. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ele está separado da vida de Deus, da vida que Deus concedeu para ele. Ele está dentro da igreja, mas ele está vivendo uma vida separada daquela vida que Deus tem proporcionado para ele. Está dentro da igreja, mas está separado. Então entenda uma coisa. Nós precisamos a cada dia nos entender e buscar a cada dia mais o entendimento da palavra de Deus, porque não adianta eu viver dentro da igreja e separado da vida que Deus tem proporcionado para mim. Não tem sentido. Não tem sentido eu estar dentro da igreja e vivenciando coisas contrárias à vontade de Deus. Eu tenho que estar dentro da igreja, eu tenho que estar buscando a Deus, eu tenho que estar lendo a Bíblia, mas eu tenho que vivenciar a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que vivenciar isso todos os dias. Pastor, e como que eu vou vivenciar a vontade de Deus? Renunciando, amados. Todo dia renunciando às vontades.
os desejos pecaminosos, as vontades que não agradam a Deus. E como que eu vou resistir isso? Buscando o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você vai aprender a dizer não para as coisas que não agradam a Deus. Você vai aprender a dizer não para aqueles chamados que te chamam para longe da presença de Deus. Você vai dizer não para aquelas pessoas que te chamam para te levar para longe da presença de Deus. Você vai aprender a dizer não. Você vai aprender a dizer não para aquelas coisas que querem te separar do seu chamado. Você vai dizer não para aquelas coisas que querem te separar do propósito de Deus sobre a sua vida. Quando você busca o Espírito Santo de Deus, quando você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você vai ter força para dizer não para tudo isso. Você vai ter força para dizer não para essas coisas que não agradam a Deus. E você vai vivenciar o propósito. Você vai vivenciar a vida que Deus tem proporcionado para você. E entenda, a vida que Deus tem proporcionado para mim e para você é muito melhor do que a vida que o mundo tem proporcionado. A vida que Deus tem proporcionado para eu e você vivenciar, ela é muito melhor do que a vida que o mundo lá fora tem tentado proporcionar para mim e para você. É muito melhor. É muito melhor. E você só vai enxergar isso se você olhar com um olhar espiritual. Porque quando você olha com um olhar natural, você vai achar que a vida lá fora, que o inimigo, que o mundo tenta proporcionar, é melhor do que a que Deus tem para proporcionar sobre a sua vida. Quando você olha com os olhos naturais, você vai achar que as coisas que o mundo lá fora te apresenta é melhor do que a que Deus tem apresentado para você. Mas quando você olha com o olhar espiritual, você vai ver que as coisas que Deus tem proporcionado para você é melhor do que as de lá de fora. É muito melhor. Porque que quando você olha com o mundo espiritual, com o mundo natural, você acha que as coisas lá fora é melhor. Porque as coisas que o mundo lá fora oferece, as coisas que o diabo oferece para te tirar da presença de Deus, é ilusão e parece melhor. E você só vai ver que as de Deus, que as coisas que vêm de Deus é melhor quando você olha com um olhar espiritual. Você vai ver que é melhor. Porque de Deus é verdade, do mundo é ilusão. De Deus é verdade, do mundo é ilusão. Porque Deus, ele trabalha com a verdade. E Paulo, ele está dizendo, os irmãos de Éfeso, você não pode mais viver como vocês viviam antes, mas que você venha viver agora de uma forma totalmente diferente. E aqui no verso 20, no verso 19 vai dizer aqui, ó: tende se tornado insensíveis, eles se entregam a libertinagem para de forma desfreada cometer todo tipo de quê? De impureza. Libertinagem é o mau uso da liberdade. Porque você é livre. Eu vou correr aqui porque o relógio aqui, o ponteiro não para não. Libertinagem é o mau uso da liberdade. Tem pessoas que dizem, não, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu sou livre. Deus, ele deu livre arbítrio para cada um de nós. Não é porque você hoje é servo de Deus que você está preso. Não, você é livre. Você é livre. Você não está preso, você é livre. Você tem liberdade. Só que na presença de Deus, nós temos que aprender a usar essa liberdade que nós temos, de forma que agrade a Deus. Somos livres. Eu sou livre para me ir, voltar, para me ir aonde eu quiser ir. Eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade de eu ir para onde eu quiser. Só que eu tenho que usar essa liberdade de forma que agrada a Deus, e não usar essa liberdade de forma que eu venha praticar algo que não agrade ao Senhor. Eu sou livre, eu tenho liberdade.
Mas essa liberdade, eu tenho que usar ela para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. Não é porque eu sou livre que eu tenho que praticar tudo que me vir na mente, tudo que eu quiser fazer. Não, de forma nenhuma. Eu tenho liberdade na presença de Deus, mas essa liberdade eu tenho que usar ela de forma que agrade a Deus, praticando coisas de forma que agrade ao Senhor, e não de forma que não agrade a Deus, e não de forma que não agrade ao Senhor. Paulo, ele está dizendo aos irmãos de Éfeso: vocês têm liberdade. Porque muitas das vezes a pessoa diz: não, é porque eu sou crente, mas eu sou limitado, eu não posso ir nisso, eu não posso ir em tal lugar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu preguei aqui de uma sexta-feira e eu falei em vigiar e orar. Nós temos liberdade, sim, mas nós temos que vigiar, temos que orar e vigiar, para que essa liberdade não te leve para longe de Deus, mas que essa liberdade que você tem na presença de Deus, para que você venha ter livre acesso nas coisas de Deus, amados. Que você venha usar essa liberdade de uma forma que ela venha te fortalecer, de uma forma que ela venha te trazer para perto de Deus e não para longe. E não para longe de Deus. Porque tem muitas pessoas usando a liberdade. Quando a gente falamos de liberdade, aí entra a pessoa dizer: não, eu sou livre. Aí entra a normalidade, porque ele acha que tudo é normal. Não é assim. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser e depois eu volto para a igreja. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. Eu posso ouvir um amém? Deus, Ele é poderoso para nos perdoar. Muitas das vezes a pessoa pratica algo ali e ele volta para a igreja, pede perdão ao Senhor, fica firme na presença de Deus, Deus o perdoou. Mas ali a pessoa deixa que a normalidade entra na vida de novo, e ele volta a fazer tudo de novo que não agrade a Deus. Aí fica naquela, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, a presença de Deus, na presença do Senhor, nós temos que estar firmes. Muitas pessoas ficam nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí diz: não, é o diabo que está tirando a pessoa da presença de Deus. É o inimigo que está arrastando a pessoa para longe de Deus. Sim, tem uma parcela aí do inimigo. Tem uma parcela do inimigo que está ali influenciando. Mas também a pessoa, ele tem que cair em si e dizer: eu voltei para Deus, Deus me perdoou, então eu vou renunciar. E agora eu vou viver separado para Deus. Eu vou viver separado para Deus. Viver separado para Deus, fazer as coisas que agradem ao Senhor. E quando você resolve fazer isso, amado, você vai ver o fluir de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o fluir de Deus sobre a sua vida. Você vai ver o fluir de Deus sobre a sua vida. Você vai crescer espiritualmente. Você vai desenvolver no seu chamado. Você vai desenvolver na presença de Deus. Você vai desenvolver ali no departamento ao qual você faz parte. Vai crescer, vai fluir, porque você agora decidiu viver separado para Deus, viver separado para o Senhor. E viver separado para Deus, para a gente orar, é você viver uma vida de renúncia e fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor. Porque entenda, não é porque nós servimos a Deus que não vai vir às vezes os desejos, que não vai vir as coisas do mundo lá fora tentando bater. A Bíblia diz, eu preguei aqui na sexta-feira e eu falei que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos que viver em renúncia, orando, jejuando,
buscando a presença de Deus, participando das reuniões. E eu me lembro muito bem que quando eu entreguei minha vida a Jesus, que eu decidi voltar para Deus, que eu estava no mundo dos vícios, das drogas, da bebida, da prostituição, quando eu estava no mundo da perdição, que eu decidi voltar para Deus, algo que Deus colocou no meu coração foi o quê? Viver separado para Ele, fazer a vontade de Deus, se envolver com as coisas de Deus. Tem muitas pessoas que desistem de Deus porque ele não se envolve, ele não participa, ele não quer se envolver com as coisas de Deus, ele quer viver uma vida separada. Não, amados, nós temos que nos envolver com as coisas de Deus, e eu aprendi isso. É por isso que muitas pessoas dizem: pastor, você participa de muitos cultos, porque foi uma decisão minha para com Deus, eu me envolver com as coisas de Deus. Dificilmente eu falto o culto. Dificilmente eu falto o culto, porque eu quero estar presente, eu quero estar envolvido, para não dar brecha o inimigo tentar me passar a rasteira. Eu tenho que estar buscando, tenho que estar aprendendo mais e mais e mais de Deus. E me separei das coisas lá fora. Eu era a pessoa que eu servia a Deus, mas está aqui a minha esposa. Todo movimento eu estava, todo movimento eu queria estar. Um chamou para o aniversário, eu estava lá no meio do povo bebendo, o povo dançando, o povo farriando, e eu lá no meio. É meu amigo, me convidou para mim ir, eu tenho que estar. Chamou para isso, é um movimento acolá, eu tinha que estar no meio. Ah, meu amigo me chamou, deixa eu ir lá. Meu amigo me chamou, ali é uma coisa de meu amigo me chamou, deixa eu ir lá. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Começou a trabalhar de uma forma sobrenatural. E eu comecei a olhar para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. E comecei a me separar dessas coisas. Hoje eu reduzi 95% de estar participando dessas coisas. Priorizei Deus, priorizei as coisas de Deus. Porque muitas das vezes seu amigo quer que você esteja em todos os movimentos que ele faz, mas ele não quer vir uma vez na igreja quando você chama. Ele quer que você esteja em tudo que ele faz, mas quando você chama para vir uma vez na igreja, ele não vem. Aí é onde você tem que cair em si e renunciar, saber dizer não para essas coisas. Porque a amizade boa é aquela que te traz para a presença de Deus. A amizade verdadeira é aquela que te traz para a presença de Deus. A amizade verdadeira é aquela que quer te ver na presença do Senhor. Aquela amizade que quer te ver na bagaceira, no mundo da perdição, longe de Deus, diz não, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Então nós precisamos viver essa vida de renúncia. Renunciar e permanecer na presença do Senhor. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Esvaziar de você mesmo e você ser cheio de Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente. Aleluias. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele possa te encher. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus para que Ele possa encher você da presença dEle. Aleluias. Enquanto os levitas se preparem, aleluia. O Senhor é santo neste lugar, aleluia. Queridos, nesta manhã, você vai abrir o seu coração para Deus. Eu não sei qual é a distância que você está de Deus. Eu não sei qual é a distância que você está do Senhor. Eu não sei qual é a distância que você está de Deus, mas você sabe. Se você está próximo, se você está um pouco longe, ou se você está muito longe. Eu não sei qual é a distância que você está do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está próximo de você, ou se o Espírito Santo de Deus está um pouco longe, ou se ele está longe demais de você. Eu não sei qual é a distância que você está. Eu não sei qual é a distância que você está da presença de Deus. Se a presença de Deus está bem próximo de você,
ou se a presença de Deus está um pouco longe de você, ou se está muito longe de você. Aleluia. Mas nesta manhã, o Senhor Ele quer te trazer para perto dEle. Nesta manhã o Espírito Santo de Deus quer te trazer para próximo dEle. Aleluia. Nesta manhã o Espírito Santo quer te trazer para pertinho dEle, para você sentir a presença dEle. Aleluia. Nesta manhã Deus quer te trazer para perto, e bem perto dEle. Porque Deus não quer te ver longe. Deus Ele quer te ver perto dEle. Aleluia. Abra o seu coração. Abra o seu coração, amado. Fecha o teu olho, abra o seu coração. É só você e Ele agora. É só você e Ele agora e mais ninguém. É só você e Deus. É só você e o Espírito Santo dEle agora. Esse momento é um momento de intimidade entre você e Ele. É um momento de intimidade entre você e Ele. Aleluia. Não é um momento de intimidade entre você e outra pessoa. É um momento de intimidade entre você e Deus e o Espírito Santo dEle. Sei que tem ciúme. Oh, aleluia. Senhor é santo. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Oh, aleluia. Sei que tem ciúme. Oh, Deus maravilhoso. Ele tem ciúmes. Você clama por Ele. Esperando estou você agir. Oh, aleluia. Ele está soprando nesta manhã, neste lugar. Sopra em mim. Ele está soprando nesta manhã sobre a sua vida. Esse é o momento de intimidade entre você e Ele. Aproxime dele o quanto você puder. Aleluia. Com teu fogo. Oh, Com teu fogo. santo, 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 santo. Batiza-me com teu fogo. Se aproxime dele, porque Ele quer intimidade entre você e Ele. Santo. Ele é santo. Ele é santo, aleluia. Ele é santo. Batiza-me com teu fogo. Oh, aleluia. Batiza-me com teu fogo. Aleluia. Aleluia. Ele é santo. Ele é santo neste lugar. Se aproxime dele. Aleluia. Deus quer te trazer você para perto dele. Oh, aleluia. Esvazie de você mesmo para ser cheio dele. Me transbordar. Ele quer te encher nesta manhã até você transbordar. Os teus dias viverei pra ti. Aleluia. Espírito Santo. Esvazie de você mesmo para você ser cheio. Esvazie das suas próprias vontades. Ele quer te encher até transbordar.
Santo, Ele quer te encher. Ele quer te encher até transbordar. Esse é o momento de intimidade entre você e Ele. Os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Você tem que decidir viver para Ele. Enquanto nós vivemos, nós temos que viver para Ele. Nós temos que viver para adorar a Ele. Nós temos que viver para glorificar a Ele. Nós temos que viver para agradar a Ele. Enquanto nós vivemos, nós temos que viver para fazer a Tua vontade. Oh, aleluia! Há uma unção sobrenatural de Deus sendo liberada neste lugar. Há uma unção sobrenatural de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente essa presença. Oh! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre a tua igreja nesta manhã. Sopra sobre a tua igreja nesta manhã, Espírito Santo. Oh! Se aproxima dele. Esquece do irmão que está ao teu lado e se enche da presença dele. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias Deus ia derramar do teu espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia! E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Atos que estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estava, e todos foram cheios do Espírito Santo, e ali foram vistas línguas repartidas como queques de fogo, e começaram a falar em novas línguas. E hoje, nesta manhã, não é diferente. O Espírito Santo de Deus, esse vento veemente e impetuoso, está soprando sobre este lugar. Oh, aleluia! Só depende de você, só depende da sua intimidade com Ele, só depende da sua intimidade com Ele. Quanto mais você aproxima dEle, mais a unção de Deus é liberada sobre a sua vida. Oh, aleluias! Oh, Deus de poder e glórias! Oh, Jeová Rafa, Deus Shalom! Oh, Deus de glórias! Deus de poder! Deus de cantor e o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele quer te encher, Ele quer te renovar. Aleluias! Oh, Ele quer te batizar, Ele quer te renovar, Ele quer te trazer para pertinho dEle. Abra o seu coração, Ele quer te trazer para pertinho dEle. Oh, aleluia! Deus poderoso, Deus santo, Ele é santo. Oh, aleluia! Oh, Deus de glória! Oh, Deus santo! Esse é o seu momento. Esse é o seu momento de você com Ele. Aleluia. Batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito.
Deus poderoso, Deus santo. Deus é santo neste lugar, amados. Deus é poderoso neste lugar sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus é poderoso sobre a sua vida. Aleluias. Você que está distante de Deus, se aproxime dele o quanto antes. Você que está distante do teu chamado, se aproxime dele o quanto é antes. O quanto antes, aleluia. Deus está te chamando para perto dele. Deus está te chamando para perto dele, porque ele quer te usar como instrumento dele neste lugar. Ele quer te usar como instrumento dele neste lugar. Se aproxime dele, se renda a ele enquanto é tempo. Enquanto ainda é tempo, Deus tem falado ao seu coração. O quanto você está longe dele, mas ele quer te trazer para perto. Ele quer cuidar de você. Aleluia. Porque você é instrumento dele. Você é instrumento dele. Aleluia. Ele quer te usar como instrumento dele neste lugar. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Obrigado pelo teu falar neste lugar. Aleluias. E você que crê, dê um aplauso e glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Queridos, nós vamos encerrar. Não precisa sentar, nós vamos estar encerrando. Se aproxime de Deus mais e mais e mais e mais. Não deixe que os obstáculos e as situações deste mundo, as coisas deste mundo te leve para longe de Deus. Mas se aproxime dele mais e mais e mais e mais, porque Deus, ele quer você pertinho dele. Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer de você instrumento dele na terra. Ele quer fazer de você instrumento dele aqui na terra, neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. A noite é o culto da família. Não fique em casa, venha participar. Venha participar, venha buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, no nome de Jesus. E saia daqui hoje convicto de que Deus quer você pertinho dele. Pertinho dele, bem pertinho dele. Amém? Levanta as tuas mãos, agradeça ao Senhor. Pai, obrigado por este momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu falar. Obrigado por cada vida que veio aqui nesta manhã. Que o Senhor nos leve para casa debaixo da unção do Senhor. E que à noite nós possamos estar aqui para te cultuar, para te louvar e para exaltar o teu nome. Pai, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Está encerrado, que Deus